Moro alega para essa distinção, essa concessão especial a Lula, que Lula é ex-presidente, né? Quando, na verdade, Lula jamais se portou à altura do cargo, né? Na verdade, Lula foi um delinquente apoderado pelo voto popular, mas um delinquente, né, da pior espécie, né? Enfim, o que falta julgar? Presunção de culpa? Será esse o problema? Ou estamos presumindo um terrível conluio entre magistrados, entre Moro e a promotoria, entre Moro e os seus colegas e os desembargadores e juízes em segunda instância? Existe um conluio para a prisão de Lula? É política a prisão de Lula? É terrível a declaração recente do presidente do STF de que Lula não vai ficar preso toda a vida só porque Bolsonaro ganhou as eleições. Toffoli está acusando seus colegas juízes de cortes federais, está acusando o judiciário de ato político contra Lula, portanto, incapaz de julgar corretamente o mérito da questão. Toffoli, que hoje critica a prisão em segunda instância, diante das câmeras, foi amplamente favorável à prisão em segunda instância, sendo ele mesmo o relator no caso de Luiz Estevão, que já escalava 27 recursos somente dentro do STF. Então, Toffoli, que se diz, nesse contexto, amplamente favorável à prisão em segunda instância, afirmando ainda que o Brasil é um dos países exemplo no mundo no que tange a assegurar o amplo direito de defesa, ok? Tendo mais instâncias do que o habitual, ok? Toffoli afirma isso para hoje mudar descaradamente de posição. Isso é selvagem, isso é terrível. Isso é crime, isso é crime gravíssimo, isso é crime hediondo, isso atenta contra a dignidade de um povo, a história de um povo, os valores de todo um povo, né? Estamos diante de um quadro, sim, injusto. Injusto, sim. Injusto porque não temos um judiciário justo, né? Precisamos pensar seriamente no impeachment desses marginais, a citar senhor Gilmar Mendes, gravado em articulações clientelistas fisiológicas com seus comparsas criminosos condenados, Lewandowski, Marco Aurélio, Celso de Mello, sistematicamente jogando contra os interesses da sociedade brasileira. Rosa Weber, citada numa gravação de Lula, sempre hesitante, estranha nas suas deliberações. Gente assim não vale nada.
como Lula, como Cabral, como Dirceu. Pois bem, os cárceres brasileiros não estão lotados por corruptos, endinheirados, por aqueles que cometeram crime lesa pátria. Não, os cárceres brasileiros estão lotados de criminosos comuns, presos em primeira instância, incapazes de pagar pela interminável ciranda dos recursos protelatórios. Como Toffoli bem assinala diante das câmeras. Toffoli, que começou a sua vida como advogado da CUT, depois foi advogado do PT, de Lula, em 3 eleições presidenciais, sendo naturalmente premiado com um posto na Casa Civil, na corrupta Casa Civil, capitaneada por ninguém menos do que o condenado da Justiça José Dirceu, né? E finalmente recebe o prêmio maior, também das mãos de Lula, e vai parar no no STF. E hoje escala perigosamente a presidência, hoje está na presidência do STF. Palavras de Toffoli, abre aspas, vou ler aqui. Eu sempre tive comigo que não era necessário aguardar o recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça, nem o extraordinário frente ao Superior Tribunal Federal. E ele segue, alegando, no caso do Estevão, né, que o réu estava prestes a safar-se pela prescrição penal, e eu retorno a palavra a Toffoli, abre aspas, se eu não tivesse tomado uma atitude drástica de entender aqueles recursos protelatórios, ele estaria solto. Mas Toffoli ele quer falar. E justiça seja feita. Ele vai falar muito bem nessa oportunidade. Anotem. Então, eu penso que a decisão do STF em favor da prisão em segunda instância é correta. Nos casos normais, um juiz na sua cidade, um tribunal de justiça, um tribunal federal no seu estado, é que analisam se o fato ocorreu, se o fato não ocorreu, se houve culpa, se não houve culpa. Preste atenção nas palavras de Toffoli. Os tribunais superiores, STF, STJ, julgam se aquilo ocorreu dentro da legalidade, rito processual. E, anotem, em 99% dos casos, aquilo ocorreu dentro da legalidade. No caso de Lula, por unanimidade, pena máxima. Vem mais 9 processos aí. Muito bem, Toffoli. E a tese do amplo direito de defesa? Toffoli também, apesar de ter levado o pau 2 vezes na prova da OAB, Toffoli nos vai brindar uma lição sobre a tese do amplo direito de defesa. Escutem. Abre aspas. Então, nós temos hoje enormes mecanismos de proteção ao acusado, garantindo a ampla defesa. O Brasil é um dos países do mundo que mais garante a ampla defesa. Toffoli está mais uma vez certo. Sim, o Brasil é um dos países do mundo que mais garante o amplo direito de defesa e o Brasil é um dos países que tem mais instâncias. Normalmente, os raríssimos países que exigem o trânsito em julgado, eles não têm mais do que 2 instâncias.
Mas a prisão, em primeira instância, em segunda instância, sempre existiu no Brasil. Ela passou a ser questionada no julgamento do Mensalão, nos anões do Senado e agora, no caso mais emblemático, no caso de Lula. Né? E que pese, no caso de Lula, o foro privilegiado, que eu considero o foro da desigualdade. Né? Eu me lembro que na época daquelas gravações terríveis da Dilma, com a voz dela, gravações reais e demonstrando que ela estava cometendo um crime, tentando livrar Lula da justiça, das mãos da justiça, simplesmente usando um cargo público de ministro, né? Nomeando Lula ministro. Né? E aquelas gravações não puderam ser consideradas, dado o foro privilegiado. Pois é uma vergonha o tal do foro privilegiado, que atenta precisamente contra o artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Qualquer é qualquer. Né? Mas parece que para os congressistas brasileiros responsáveis pela feitura das leis e para o judiciário responsável pela sua interpretação e aplicação, todos não são todos. E sem qualquer distinção não é qualquer. Finalmente, eu me despeço, deixando mais uma ressalva. A falácia da prisão especial, de regime especial para quem tem diploma de curso universitário. Quando, na realidade, quem tem diploma de curso universitário tem, sim, mais condições de entender o delito, mais condições de entender sua transgressão, e não o contrário. Quem tem diploma universitário deveria, pois, pagar mais caro, teve mais opções, gozou de mais alternativas, sabia com mais clareza o que estava fazendo. E Lula? Lula tem diploma universitário? Boa tarde.